em Estocolmo, evidentemente, e que as vítimas desenvolveram um tipo de afeto pelos sequestradores, e isso passou a ser entendido, né, dessa forma pelos psicólogos, e dentro de relacionamentos isso acontece também, né, você cria um afeto pelo seu algoz. E no caso de família é muito pior, porque como que você vai entender que, tipo, a tua mãe, o teu pai é a pessoa que mais te faz mal no universo, sabe? Quando é uma pessoa que você conhece pra se relacionar amorosamente, pô, você viveu até certo momento sem a pessoa, e por mais difícil que seja viver bem depois, tá tudo bem. Agora, eu vejo que quando é mãe, quando é pai, e principalmente quando elas são mais novas, dependem financeiramente da família, é uma dor gigante, assim, tipo, é de falar de se matar toda semana, sabe? Então é uma coisa que é foda mesmo pra quem é de família. Eu acho que a questão da família também é porque você cresce com a ideia de que um amor incondicional. Porque seu tio pode ser um grande babaca, a gente não tá falando nem de relacionamento, mas ele pode ser um grande babaca, mas assim, seu tio, entendeu? Você tem que respeitar. Família. Um laço, família. Entendeu? Aí família você leva pra sempre. Tipo, é um cargo superior. Né? Mas é que a grande questão é que espero que um dia a gente consiga desconstruir isso, ou pelo menos, não sei se desconstruir é o termo, mas que se a sua família te faz mal também, sim. Não leve ela pra sempre. Ou procure ajuda, etc. Mas exatamente. Eu acho que uma grande questão dessa também que eu fico pensando que deve dar mais angústia é a questão de dependência financeira, né? Porque é quando você não consegue sair de forma alguma daquilo. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Acho que a gente pode... Como que você identifica o relacionamento abusivo, então? Acho que a primeira pergunta, acho que já está cansado de responder isso. E eu vi várias matérias com vários passos, né? Eu marquei uma aqui que eram de 6 passos, mas eu vi mais de 25 passos para identificar um relacionamento abusivo. Mas, enfim, vocês, por tudo que você estudou e os seus relatos, como que a pessoa identifica? Quem está ouvindo agora saber... É muito doida essa pergunta, porque as pessoas me perguntam isso todos os dias, como se fosse uma coisa extremamente complexa de identificar. E é o que eu sempre falo, se existe a dúvida, Porque quando não isso nem passa pela sua cabeça. É simples assim. Então, o que eu costumo dizer é quando você sente que alguma coisa não tá certa, mas você não sabe explicar muito bem o quê. Quando você tem que pisar em ovos com a pessoa com quem você se relaciona. Então, tipo... Às vezes, sei lá, você vai dormir na casa da sua amiga, o negócio não tem problema nenhum, sabe? Aí você fala, não, tô em casa, tipo, sabe? Você tem que ficar encobrindo coisas que não teria problema nenhum. São coisas bem simples. E até uma tecla que eu gosto bastante de bater é a história do ciúme. Tem muita gente que fala assim, tem certo nível de ciúme que é saudável. Não tem. Eu ia perguntar exatamente isso. O pessoal confunde o abuso com ciúmes, né? Ou usa como desculpa, né? Como se o ciúmes fosse aceitável. Exato. Tanto é que, relatando aqui, desculpa de cortar, Zico, ontem eu saí com o pessoal, e aí depois eu encontrei um pessoal lá no bar e eram só meninas. E aí eu era o único homem, a gente tava discutindo e tal. E aí tinha uma Gabi que tava falando que a amiga dela é muito ciumenta. Mas... Aí eu perguntei, me explica então um pouquinho o que acontece. Ela falou, não, que... eu tenho que ter acesso a todos o celular dele, eu tenho que ver tudo, mas ele também vê o meu, então estamos kits. Então meio que eu falei assim, mas isso aí não é um abuso? Como se fosse um atestado de relacionamento saudável. Tipo, eu vejo o dele, então ele vê o meu. E aí, como a gente se confia. Aí eu, justamente ontem, que a gente ia ter essa gravação hoje, eu falei assim, mas isso não pode ser considerado um abuso? Ela falou assim, exatamente isso. Não, é que a gente é muito ciumento mesmo, então a gente usa isso pra ter o controle um sobre o outro. Aí eu falei, não, tudo bem. Isso é uma coisa totalmente naturalizada, né? Então, é naturalizado. Aí eu falei, acho que tá errado. Ela falou, não, mas pra gente faz bem. Eu falei, então... Como que pode? É muito louco, porque a pessoa entende assim, olha como a gente confia um no outro, a gente se dá as nossas senhas. Meu anjo, se vocês confiassem um no outro, vocês não iam nem pensar em dar a senha um pro outro. É simples assim, sabe? Mas a questão do ciúme, ela tem muito mais a ver com o indivíduo, sabe? Tipo, eu não me sinto bem comigo mesma, eu não consigo entender o porquê que essa pessoa que eu coloco no pedestal tá comigo, então eu preciso ter controle sobre a vida dela, sabe? Quando você tá bem, tipo, se a pessoa quiser acordar do nada e falar assim, vai se foder, eu não quero mais namorar com você vai falar, tá bom, é nóis, vou no parque tomar água de coco. É isso, sabe? Porque em tese, eu acho que os relacionamentos são muito complicados, mas em tese você... preza se você... Não é nem se você ama a pessoa, deixa ela livre, essas coisas assim. Até mas enfim. Mas o que eu quero dizer se
você não pode nunca, essa é a minha ideia, claro, tentar forçar uma pessoa a estar do seu lado. Então, se a pessoa naturalmente não quer, Tá. Sim. é isso. Você não tem exatamente o que fazer. E aí, ok, aí você pode examinar por que isso aconteceu, se foi... Geralmente, quando os relacionamentos acabam, pelo menos é a minha visão, sempre tem uma parcela de culpa, responsabilidade de um do outro, porque isso é uma coisa de dois. Eu não tô falando de um relacionamento abusivo, tô falando de um relacionamento cotidiano que acaba de alguma forma. Mas as pessoas não têm nem sempre essa clareza. Então, às vezes é isso. Às vezes é não só visto como normal, como visto como positivo. Né? Sim. E aí isso é... Tem que ter ciúmes mesmo, pô. Não, É um uma caminho, demonstração do quanto a porque se pessoa você não gosta tiver de você. ciúmes, você não gosta o suficiente da pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Isso é E alguns discursos que são socialmente aceitos, né? Tipo, cara, eu briguei com ela porque, sei lá, ela saiu, foi pra balada e não me falou nada. E as pessoas, não, você tem que brigar mesmo, cara. Pô, como assim, né? Posso fazer um asterisco? Isso é previsto pelo artigo 7º da Lei Maria da Penha como violência psicológica. Sério? É. Pra gente entender o nível de violência que a gente tá falando, né? Caramba. E que é o tipo de coisa que a gente convive diariamente. E Sim. você... Que é uma das outras coisas que também aqui não cabe exatamente, mas por que isso não é ensinado minimamente para as pessoas do ensino médio, você que é professor, é uma vergonha, né? Assim como todas as outras coisas, educação sexual, enfim, várias outras coisas. Mas é o tipo de coisa que uma pessoa que tem a partir de 15 anos, quer acreditar, tem o discernimento e vai ajudar muito na trajetória dela, se ela soubesse disso. Eu perguntei no começo das relações, eu percebo relações, não vou falar abusivas ainda, mas em processo de formação entre as crianças. Porque você vê amigo que fica com ciúmes do outro e eles não sabem disso. E aí, assim, cara, tenho medo de imaginar o que acontece na casa dessas pessoas pra imaginar, né? Mas amigos que querem comprar os outros com dinheiro, por exemplo, porque tem uma condição social melhor. Então, se você for com ele, eu não vou mais te dar uma figurinha, né? Não, você tem que passar o recreio inteiro comigo. Mas eu queria jogar bola. Não, mas eu não gosto de jogar bola, então você não pode jogar bola, sabe? E acontece muito isso, né? Tanto amizade entre meninos e meninas, entre meninas e meninas, e entre meninos e meninos também. Então, acontece em todos os níveis. Todos os níveis. E eles não percebem disso. E ninguém ensinou e falou, cara, deixa os amigos ficar livres. Porque, afinal, posso me corrigir se eu estiver errado. E aí a gente não fugir do tema, mas eventualmente você não escolhe os pais, você nunca escolhe os pais que você vai morar, se você tem pais nesse país, você ainda tem sorte de estudar numa escola boa, como é que você dá aula, etc e tudo mais. Mas isso não garante que os pais estejam dando suporte emocional adequado, etc. Com certeza. Porque é uma escola cara e bem conceituada. Então, o papel da escola seria fazer esse contraponto, assim. Bom, a gente, já que não é garantido que a sua família tá te dando isso, a gente dá. Sim, mas e aí tem alguns assuntos que você não pode entrar em sala de aula, entendeu? Então qualquer assunto que você chegue perto de sala de aula, rola uma baita e assim, pressão dos pais, e por que tá ensinando isso, né? Doutrinação e coisas do tipo. Isso que é a escola que eu trabalho dá uma liberdade absurda. Mas mesmo assim eu já fui questionado por que no dia 8 de março eu fiz uma aula explicando o que era o Dia da Mulher. Se eu sou professor de matemática. Eu ia perguntar isso pra Isa, que é uma coisa assim... Bom, primeiro, deixar claro que, já que a gente falou no começo que esse episódio tem que ser 16+1, as pessoas que legislam esse país são os malditos moralistas, e é por isso que a gente não consegue falar porra nenhuma, nem quando é um veículo minimamente aberto de comunicação, nem em sala de aula, porque educação sexual... ou vai ensinar a criança a transar. Discussão de gênero, beijo gay em novela, etc. E aí, a pergunta que eu ia fazer é basicamente isso, que não é exatamente uma pergunta, mas eu queria que a gente já discutiu isso com alguma convidada, talvez tenha sido com a Mayara, né? Que a gente ainda encontra muita gente que tem como pode dizer, uma resistência com a ideia feminista, assim. Então, por exemplo, uma menina que vai se encontrando e percebendo e enfim, se engajando, não sei exatamente qual é o termo, e aí isso a gente tem amigas que são assim, que a partir do momento que ela começa a enxergar tudo que está à volta dela e a crescer, ela começa a ter problemas no relacionamento dela. Não é isso? Relacionamento. Começa daí. É muito louco, né? Eu acho que isso vem, assim, voltando desde a história da escola que você estava falando, a gente é criado pra não ter a noção de que pessoas não são propriedades.
E isso é muito piorado quando é de homem para mulher, porque a mulher sempre foi considerada uma propriedade, ela já foi declarada junto com as propriedades materiais do homem. Então, olha, assim, é natural que a gente esteja vivendo isso até hoje, mas é importante trazer essa discussão mesmo. E sobre essa resistência com o feminismo, o que eu sinto é que, assim, eu sempre fui uma mulher feminista. Por exemplo, na escola, quando tinha uma menina falava assim, se você for amiga da Isabela, eu não vou mais andar com você. Eu falava assim, você tá louca, né? Que você vai continuar andando com essa pessoa que tá querendo te possuir. Mas assim, não porque, tipo, eu falava por mim, você pode ser amiga dela, mas assim, não te faz bem. Eu sempre fui essa questionadora. E eu me vejo como sendo uma feminista desde os meus 14 anos, nas pequenas atitudes, tipo, de um boyzinho que pegava outra menina lá, eu não ia perguntar pra ele se ele pegou ou não, eu ia perguntar pra mina, o Matheus pegou você na festinha, demorou, então eu vou causar com ele. Eu sempre tinha essa atitude. E nos meus relacionamentos eu sempre tentava impor isso, assim, de alguma forma, mas eu não tinha o conhecimento sobre a história do mundo e a teoria feminista para entender coisas que explicam o porquê eu me sentia assim. E a partir do momento, por exemplo, esse meu namorado que é narcisista, ele conversava muito comigo sobre isso. Em diversos momentos a gente se pegava discutindo. Eu falava, poxa, acho que você foi meio machista em tal coisa que você fez e tal, nananã. A partir do momento que eu entendi completamente, que eu decorei a Lei Maria da Penha, que eu sei absolutamente todos os meus direitos e que eu sei tudo e sou capaz de explicar tudo sobre relacionamentos, ninguém nunca mais quis se relacionar comigo. As pessoas têm medo. Até foi engraçado, assim. Ontem um cara falou pra mim no Instagram, assim, te acho mó linda, não sei o que. Eu falei, parabéns, você é o único cara que falou isso pra mim nos últimos 3 anos. Que coragem. Porque ninguém fala mais isso pra mim, sabe? É um medo, é bizarro, assim. Eu sinto que quanto mais inteligente eu me sinto, menos os homens querem se relacionar comigo, porque é algum tipo de ameaça, sabe? Então existe isso mesmo que você falou. E é um receio, tem a coisa do feminista, assim, tipo, é feminista, tipo, sei lá o que eles imaginam que a gente faz. Eu não sei. Mas tem a questão também do medo de se relacionar com uma mulher que sabe dos seus direitos. Sim. Porque isso acontece. E posso dar um outro exemplo. No ano passado, eu fiquei com um cara, tipo, num rolê, tava bebaço, eu falei pra ele, se quiser capotar em casa, é nóis, tipo, só tô muito louca, é só pra dormir mesmo. Acordei no meio da noite com ele tentando me penetrar. Eu só virei pra cara dele e falei, cara, você se fudeu muito, você sabe muito bem com quem você tá mexendo. Não teve conversa, sabe? Ele abaixou a cabeça e foi embora. No dia seguinte, eu tava na delegacia da mulher, artigo 217, estupro de vulnerável. Então, assim, é por isso que ninguém quer se relacionar comigo, porque os homens não estão prontos pra se relacionar de forma não violenta. Sim. Caramba. É isso. Desculpa, palestrei. Mas era a próxima pergunta que eu ia fazer. Você tinha essa dificuldade de se relacionar com os caras justamente por causa disso. E eu acho que esse relato é a prova aí que se as pessoas soubessem minimamente seus direitos desde 15 anos, quantas coisas a gente evitaria? Coisas, sabe? Quantos desses episódios relatados agora aconteceram nessa noite, de sábado para domingo, já que a gente tá falando no domingo hoje? Não, e o louco é assim, o quanto as pessoas não ensinam, porque em nenhum momento alguém falou pro cara, tipo, ô seu filho da puta, né? Você pode dormir na cama com uma mulher sem fazer nada. Na verdade, você ensina o contrário, é ensinado o contrário. Se você dormir na cama com uma mulher e não fizer nada... Você é um bosta. É isso. E se você fizer ela não quiser, foda-se, porque ela tava querendo. Exatamente, afinal, chamou pra dormir na casa dela. Exatamente, ela te chamou pra lá pra isso. Mas você que me convidou, entendeu? E é louco que você falou isso da resistência com o feminismo, porque várias vezes eu vejo isso com os próprios alunos, e revoltando, né? Então você vê aluno falando assim, não, porque eu citei isso no episódio de feminismo, né? Feminista tem que raspar a cabeça, né? Porque desde criança, a feminista quer matar homem, e eu tipo pensando, mano, da onde esse moleque de 13 anos tirou isso, né? Quem plantou isso na cabeça dele? Provavelmente dos pais dele que pagam a mensalidade da escola. Isso é foda. E acontece. Mas a gente também tem que mostrar que, por exemplo, né? No episódio do feminismo, o marido da Mayara tava aqui, né? E mostrou. Então, você consegue se relacionar com uma mulher feminista, cara. É só você não fazer merda. Entendeu? Existem situações, a gente viu um exemplo, obviamente, mas de uma relação que deu certo, né? Eles estão casados super felizes. O grande problema não é a mulher feminista, é você. E aí volta aquele... Exatamente. Aí volta aquele conselho que a gente dá quase em todo episódio, que eu vou bater na tecla sempre, porque faça terapia, né? Exatamente. Se for possível, já que se você estudar na escola que eu digo da aula e tiver um bom padrão social, faça terapia desde o começo.
Quando você puder, assim, é que eu sei que é difícil chegar na sua mãe, ter 15 anos e falar assim, ai mãe, quero fazer terapia, porque... E ela vai falar, meu Deus... Ouviu o podcast, o cara falaram pro... falou um podcast lá, o cara falou difícil ter o Zico também como professor. Também, faço terapia. Ouviu o podcast que falou de feminismo e mandou fazer terapia. Já era. Aí Nossa, não, vamos levar ele na igreja. eu acho que era melhor você também começar